Mas você vai investir tudo isso para morar de aluguel? Você já paga aluguel e você ainda vai ter que decorar a casa? Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui para falar sobre casa de aluguel. Na verdade, assim, morar num imóvel de aluguel. Vale a pena a gente investir em reforma, em decoração? Antes de mais nada, eu preciso trazer uns dados aqui para vocês. Segundo dados do IBGE de 2022, 20,2% da população brasileira mora em imóveis de aluguel. E daí a gente entra numa coisa de um perfil de quem mora de aluguel. Na verdade, mais de 64% da população na época tinha casa própria, mas esse número tem diminuído. À medida que as pessoas têm morado de aluguel, uma dúvida tem surgido. Devo investir naquela casa que eu estou morando? Segundo uma pesquisa da CNN Brasil no ano de 2023, o perfil das pessoas que mais alugam casa hoje no Brasil vai a faixa etária de 15 a 29 anos. Então, pessoas que saíram de casa para estudar ou trabalhar, às vezes estão longe da própria família e elas precisam encontrar ali na sua casa, onde eles moram, um aconchego e, assim, dar a sua própria cara para aquele espaço. Gente, então, para mim, a primeira dúvida já está respondida. Eu devo investir em decoração, numa reforma, quem sabe, numa casa de aluguel? Se eu quiser transformar aquela casa no meu próprio lar, eu vou ter que investir. E não é uma coisa assim absurda, vamos quebrar a parede, tirar móveis, fazer móveis novos, trocar revestimento, não é nada disso que eu tô falando. Muito disso a gente consegue fazer com alguns toques, algumas coisas que a gente pode inclusive levar embora quando a gente sair daquela casa. Eu não quero causar polêmica com esse vídeo, que a gente já sabe que tem algumas polêmicas que rolam na internet, muita gente tem dúvida e muita gente que procura a gente também quando tem uma casa de aluguel, um imóvel alugado, né? Eles falam assim, não sei se eu quero investir tanto porque essa não é a minha casa própria. E tá certo, eu acho que a gente não precisa fazer grandes reformas. Mas daí me surgiu uma dúvida e eu fui pesquisar também. Segundo a revista virtual, qualidade de vida, dentre outros pontos, inclui também a nossa moradia. E não é só a gente ter moradia, é a gente se achar ali naquele espaço que a gente está morando. Tem umas outras pesquisas também que dizem que só vale a pena a gente reformar um imóvel ou então investir em decoração se a gente vai passar mais de 5 anos ali naquele espaço. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Bobeira, gente? Porque durante 5 anos você vai viver triste? Então, gente, eu trouxe aqui algumas ideias para vocês de coisas que a gente aplica quando a gente faz imóvel para aluguel. Nem todas as imagens que nós vamos postar de projetos executados nossos são apartamentos, casas alugadas, imóveis alugados. Mas são dicas que a gente sempre usa quando a gente tem que fazer um imóvel alugado. Da onde que surgiu essa ideia aí de eu fazer esse vídeo? A gente acabou de fazer uma proposta de cozinha que eu vou mostrar e falar um pouco mais ali depois no final do vídeo, que a gente teve que propor uma mini reforma para que a cozinha, pelo menos da casa, ficasse extremamente funcional. Acho que isso é muito importante. A cozinha, para mim, é o coração da casa. Eu gosto muito de cozinhar, eu acho que ali na cozinha, muitas vezes quando a gente reúne a família, né, e a gente prepara ali tudo que a gente quer até para, às vezes, se programar para a semana, para receber amigos, receber familiares, então acho que a cozinha é extremamente importante. Até para quem não cozinha, porque na cozinha a gente pode, às vezes, tomar nosso café da manhã, almoçar, a gente guarda alimentos, né, que a gente vai consumir ali durante a nossa semana, nosso dia a dia. Então, assim, é inquestionável, a cozinha é um espaço muito importante da casa. Nem que seja só uma piazinha ali
com o nosso fogão de uma boca, a gente sempre vai acabar utilizando a cozinha muito na nossa casa. Então vamos lá, gente, o que a gente normalmente faz? Uma das coisas mais importantes que eu falo aqui no escritório e eu falo sempre é iluminação. Para mim, iluminação é um dos pontos chaves assim para a gente ter um ambiente aconchegante, um ambiente que a gente goste de estar. Então, como é que a gente troca aquele bocal, aquela luzinha no meio da sala, no meio da cozinha, no meio do quarto, por alguma coisa mais aconchegante, uma coisa interessante? Conta! A gente pode trabalhar com trilhos eletrificados, né, que a gente consegue colocar de sobrepor. Não precisa fazer rebaixo de gesso para a gente instalar trilho. Uma dica, na verdade assim, um segredo nosso que a gente prefere até, mesmo quando a gente tem um ambiente com rebaixo de gesso, igual aqui no escritório, que o escritório é todo rebaixado, a gente sempre coloca o perfil de sobrepor. A gente também tem perfis que a gente consegue, perfil de LED, né, que a gente consegue colocar iluminação, uma iluminação funcional e super aconchegante. A gente tem também a possibilidade de colocar pendentes. E, gente, pendente ele pode sair ali do bocal mesmo, da onde a gente tem, né, bocal de saída de energia, de iluminação do ambiente, como a gente pode correr com o fio para outro lugar. A gente só precisa colocar um desviador de fio. Uma coisa que a gente faz muito também, ó, é isso aqui. Iluminação nos móveis. Daí aproveitando para ver como é que ficou a iluminação aqui, ó, desse quarto. Ai, que ficou muito linda. Nem vou mostrar muito para vocês, que eu vou mostrar os detalhes depois. Mas olha só a iluminação. É o quarto escritório, né? Então fica bem iluminado, bem confortável a bancada, tá incrível. Gente, aqui como é que ficou a instalação, o pessoal da marcenaria e os eletricistas, né? Daí o pessoal da marcenaria deixou furado já os espaços, eles mesmos já colocaram os fios atrás das prateleiras, tá bom? Depois os meninos da marcenaria, da elétrica só fizeram a instalação da iluminação. Isso daqui que dá trabalho fazer. Ó, os meninos estão fazendo aqui agora, são perfis que se cruzam, daí teve que ser cortado aqui, ó, e fazer a junção deles, e ali tem o que desce também. Claro que se a gente não está fazendo móveis planejados, porque a gente está falando de um imóvel alugado, muitas vezes as pessoas não querem fazer móveis planejados, todo o apartamento planejado. Vai ser um pouco mais difícil a gente conseguir colocar iluminação nos móveis, mas a gente pode colocar na cabeceira, a gente pode colocar às vezes num armário, então a gente consegue sim, com criatividade, transformar o ambiente. Uma outra coisa também, gente, é colocar cor. Nem que seja preto, branco, a gente consegue fazer uma brincadeira com essas cores para que a gente tenha um ambiente um pouco mais assim, que expressa um pouco mais a nossa cara. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem um espaço alugado e a gente trabalhou com as cores que a gente queria, então a gente não precisou encher de móveis, encher de decoração. Outra coisa, mas daí é um gosto muito pessoal, gente, trazer plantas para dentro do ambiente. Aqui, olha, falar a verdade, cada vez assim eu tô enchendo mais de plantas, porque primeiro que eu adoro cuidar das plantinhas, assim, eu gosto bastante, vou até mostrar, ó, aqui, tá vendo lá atrás, a gente tem algumas plantas que eu gosto de movimentar. Eu sei que as plantas não gostam de sair dos lugares que elas estão e tudo mais, mas no final de semana eu gosto de colocar elas ali, que elas acabam recebendo um pouco mais de iluminação natural. Então eu já percebi que elas gostam bastante. Segunda-feira elas estão todas felizes. Aqui então vai ficar um pé de jabuticaba que eles trazem. Gente, esse pé de jabuticaba, eu vou ver se eu acho uma foto aqui. A gente já colocou esse pé de jabuticaba aqui no apartamento lá em Maringá que a gente fez desses nossos clientes. E o pé de jabuticaba vai acompanhando ele, sabe? Parece as minhas plantas. E daí aqui a gente vai fazer também uma sugestão de iluminação para essa escada para dar uma imponência maior e de paisagismo também, tanto aqui quanto ali para a garagem. E lá atrás também a gente vai fazer uma sugestão de paisagismo.
Nem que seja planta artificial. Tem um haul que a gente fez, eu vou colocar aqui para vocês verem, que tem um jardim vertical. Ele é um jardim permanente, é um jardim artificial, mas ele traz um verdinho, ele aconchego ali para aquele espaço. Às vezes a gente não quer fazer uma marcenaria enorme, mas a gente consegue ali colocar, sei lá, um painel de TV, ou então, o que eu acho incrível é quando a gente traz as nossas características para dentro da nossa casa. Como que eu faria isso? Trazer um pouco da personalidade. Pode ser, sim, decoração, às vezes um quadro, às vezes planta, mas às vezes também a gente pode reservar uns espaços que a gente gosta bastante. E a gente fez isso em alguns apartamentos, sabe como? Colocando neon. Iluminação de neon, você pode mandar fazer a frase que você quiser. E isso traz muito da sua personalidade para dentro da sua casa. Então, daí a gente fez um nichozinho ali para colocar bebidas, como se fosse um barzinho mesmo. A gente trouxe um presentinho para eles. E daí, tadã! Olha isso! Que coisa linda! Como esse espaço aqui, a gente deu uma ideia mais de um barzinho, um espaço mais assim, lounge, para que eles pudessem ficar. Então a gente resolveu propor aqui um neon. Então, gente, olha essa vista! Olha essa vista. Lembra que eu falei que a gente trabalhou com um tom mais escuro aqui? E mesmo assim o apartamento não tinha ficado escuro, apertado, menor. A gente acha que ficou super elegante. A iluminação é um espetáculo à parte. E a iluminação ajuda muito, tá, gente? A iluminação correta ajuda muito nessa ideia que a gente tem de uso de cor, né? Que se a cor vai ficar boa para aquele espaço ou não, se vai dar essa enclausurada ou não. Então, a iluminação faz toda a diferença. A possibilidade de colocar 2 banquetas aqui. A gente trabalhou com um revestimento mais rústico, porque a ideia era que a gente tivesse exatamente isso, ó. Toda a casa super moderna, e daí a gente tivesse um espaço aqui, ó, que fosse desconectado, ao mesmo tempo que está conectado, é um espaço assim que é reservado para essa função, para um barzinho. E eu acho que teve super êxito aqui. Tem um outro projeto, gente, que assim, a gente fez uma cristaleira para os clientes, e eles amavam tomar vinho com os amigos. Era um apartamento próprio, mas assim, eu achei uma ideia super. Porque a gente fez uma cristaleira que dava sim para ser removida se precisasse, mas foi um móveis planejados. E daí a gente mandou fazer um adesivo para a parte onde ia um vidro que ia ficar as rolhas, com uma frase que eu não posso falar aqui, mas era uma frase assim que era específica deles. Então, olha, é um toque para a sala de jantar que já traz toda a característica daquele grupo de amigos, aquelas pessoas que iam morar ali. Eu acho isso incrível. Tem a adega, né, em X, cabe mais de 40 garrafas de vinho, ficou muito legal. E as prateleiras que nós fizemos num nicho para colocar decoração. Precisavam de um lugar para colocar os artigos religiosos deles, então a gente reservou a maior prateleira mais alta ali. E daí as demais foram para colocar a decoração e dar a carinha do apartamento. Mas vamos lá então, vamos falar um pouco aqui sobre o funcional do dia a dia, né? Que todo mundo quer saber. Vale a pena investir em móveis planejados? A gente pode voltar naqueles dados que eu falei para vocês, que eu vi em algumas reportagens as pessoas falando que valia a pena a gente investir em móveis planejados se a gente tivesse um contrato ou fosse passar mais de 5 anos no mesmo lugar. Os móveis planejados, eles acabam tendo um valor agregado muito grande. Então, eu acho interessante sim investir em móveis planejados. Às vezes a gente pode sim, num projeto, pensar em alguma coisa que você possa carregar e levar para outro lugar. Lógico que não tudo, porque nem tudo vai caber em todos os espaços, já que a gente fez aquele móvel planejado para aquele espaço. Muita gente chama os móveis planejados de móveis embutidos, mas nem sempre eles estão embutidos. Então, móvel planejado, de maneira geral. Mas tem uma onda muito legal que já existe há muito tempo, mas que as pessoas estão usando bastante agora e eles estão se atualizando, que são os móveis modulares.
Foi exatamente o que a gente fez nessa cozinha aqui. A cozinha, como vocês podem ver, já tinha até uma base, sabe, de concreto, e a gente não ia demolir aquela base. O piso é extremamente característico. A gente até comentou sobre esse piso lá no Instagram. Aliás, se você não segue a gente ainda lá no Instagram, corre, segue a gente lá, que a gente tá postando sempre obras, tá sempre postando o nosso dia a dia do escritório e projetos novos também. E lá no Instagram a gente comentou que a gente tá, na mesma semana que a gente foi fazer essa cozinha, o planejamento dessa cozinha, com esse piso preto e branco, que parecia um xadrez ali, a gente foi também em outro apartamento fazer um levantamento, só que nesse caso é um apartamento próprio, então a gente arrancou, o cliente queria arrancar todo o piso, mas era o mesmo piso. Gente, olha o piso. Esse piso aqui é o segundo projeto que a gente faz, acho que eu já falei, né? Com esse piso aqui, ó. Tinha a cozinha toda, já foi retirado. Eu tenho até um vídeo ainda do que sobrou desse piso, que eu postei no Instagram também para vocês verem. Quem acompanha a gente lá tá vendo. Então, assim, é muito característico esse piso, ele é muito forte. A gente não poderia simplesmente colocar qualquer tipo de marcenaria ali. Então a gente desenvolveu um projeto que a gente não iria gastar muito, a cliente não queria gastar muito, a cliente é minha amiga, então já posso falar que ela não queria gastar praticamente nada ali, porque são todas aquelas coisas, né? Você tá mudando de casa, você tem que comprar muita coisa, você tem uma cozinha muito maior do que você tinha antes, porque essa cozinha é enorme, ela também não queria gastar todo o dinheiro ali, fazendo móveis planejados. Então a ideia foi trabalhar com móveis modulares. E como eu falei, os móveis modulares, eles têm se atualizado e deixado, sabe, num estilo lindo. Tem várias formas, né, de se utilizar e vários estilos diferentes. A gente optou por um estilo mais provençal. E ficou incrível, porque a gente achou que valia a pena trabalhar com esse estilo mais provençal com aquele piso. Então a gente propôs uma cor de móvel mais neutra, foi um cinza, mas tem também um azul, e daí eu acho que eu vou colocar as duas imagens aqui para vocês verem, do azul e do cinza, para que a gente pudesse compor todo o ambiente. A pedra a gente partiu para o preto mesmo, primeiro porque ela não queria gastar, então a gente tem duas opções de pedra que tem um preço bom e são maravilhosas, que são o granito preto São Gabriel, que é um pouquinho mais caro, mas é lindo. O granito verde Ubatuba também, que eu acho incrível, só que ele tem uns tonzinhos mais de verde. Enfim, ela conseguiu comprar. Gente, pasmem, você não gasta nem 3 mil reais para fazer essa cozinha, parte de marcenaria, né? Você só precisa achar alguém para montar, às vezes tem gente que gosta de montar. Eu não sou muito do faça você mesmo, eu não recomendo, porque eu tenho uma cadeira que eu montei aqui no escritório e eu odeio sentar nela, porque eu acho que ela fica sempre balançando. Mas assim, né, tem gente que já tem as ferramentas certas, tem gente que gosta de montar, enfim. Mas você pode sim montar. A parte da iluminação, a gente resolve a iluminação com aquelas dicas que a gente falou antes. Iluminação que vai ser sobreposta, mas sempre uma iluminação diferente, que vai fazer o ambiente ficar aconchegante, funcional. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente consegue sim deixar nosso imóvel, a nossa casa alugada, transformá-la no nosso lar. Todas essas ideias, elas se aplicam super a imóveis alugados, a gente consegue fazer isso. E eu tô falando porque a gente já fez todas essas coisas que a gente propôs em casas. Nossa, tá difícil. Acho que eu precisava de uma água. Todas essas coisas que a gente propôs em casas, a gente também já fez, testou nos nossos escritórios. Então, quando a gente fez no escritório, a gente falou, isso daqui super funciona para casa. E, inclusive, eu vou tentar achar uma foto do banheiro do nosso outro escritório, que era um banheirinho bem pequenininho, um lavabinho, que a gente pintou com tinta epóxi. E assim, deu outra cara para o banheiro, tá? Então nesse banheiro a gente fez isso. A gente também pode propor papel de parede, sabe? Tecido de parede, que dá outra cara para os ambientes, principalmente lavabo, né? Que a gente gosta de que seja diferente. Então eu acho que são coisas assim que a gente consegue fazer, que não vão custar muito dinheiro, e a gente vai deixar aquele ambiente com a nossa cara. Agora me diz aí, tem alguma coisa que faltou pra gente falar que dá pra fazer em imóvel alugado, que vocês já fizeram, que vocês já viram fazer,
que funciona e ainda dá a nossa cara ali para aquele ambiente, traz esse aconchego que a gente precisa? Comenta aí, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal e aguardem que semana que vem tem vídeo novo com o spa prontinho. Quem não está acompanhando a série aí do spa, dá uma olhada também nos nossos vídeos postados. A gente está sempre trazendo vídeos novos, mas esse do spa a gente está fazendo uma série e as pessoas estão acompanhando aí quase que em tempo real, porque eu vou dar um spoiler, o spa tá pronto. A gente vai mostrando aqui a evolução de como é que foi essa reforma em 60 dias. Foi super rápida, tá bom? Um beijo, até mais, gente!